Bem, meus amigos, estamos novamente juntos, seguindo a passos firmes junto aos seres vivos, e agora a gente vai ver mais um grupo importante, interessante, o grupo dos fungos. O que são fungos? Fungos são organismos heterótrofos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento, portanto não fazem nem fotossíntese e nem quimiossíntese. São eucariotos, ou seja, têm a célula com núcleo. Não são formadores de tecidos, embora a maioria seja pluricelular. Por quê? Porque não constitui nenhum grupo celular com função definida. Então a gente não tipifica isso como tecido. E tem parede celular. É uma coisa que, por exemplo, se a gente chegasse só até aqui e colocasse só as três primeiras, a gente poderia confundir perfeitamente um fungo com um animal. Só que fungos têm parede celular. Vocês estão vendo aqui na foto um fungo relativamente comum, chamado popularmente de orelha de pau, que fica posto assim em troncos, sem causar mal nenhum para o tronco, viu? Não são organismos parasitas, enfim. Aqui um detalhamento da parede celular. Vocês estão vendo que a parede celular é feita do material chamado de quitina, um material que aparece também em alguns animais, particularmente nos artrópodos. É um carboidrato, é um polissacarídeo, mas é um polissacarídeo muito interessante porque ele foge um pouco da regra por causa disso aqui, ó. Ele tem nitrogênio na composição, tá vendo? Isso é atípico para carboidratos, mas a quitina tem. O material de reserva dos fungos é o mesmo material de reserva dos animais. É feito de glicogênio, um carboidrato com várias glicoses ligadas, diferentemente do que acontece das plantas. Aliás, podemos fazer um parênteses, né? Os fungos foram colocados como vegetais por muito tempo. E duas das principais características que divergiam eram exatamente as seguintes. Primeiro, o fato de não fazer fotossíntese, nenhum exemplar. E o segundo é que eles divergiam ortogonalmente na sua forma de reserva de açúcar. Enquanto as plantas reservam amido, o nosso amigo, os fungos, reservam glicogênio, essa molécula que vocês estão vendo aí. Bom, taxonomia de fungo é algo bem complicado, mas nós temos dois grupos que são majoritários dentro do universo do reino fungi, que seriam os ascomicetos, esse grupo aqui, ó, que está em azul, ele é representado por mofos e bolores, e o basidiomiceto, que é representado, por exemplo, pela orelha de pau e também pelos cogumelos. Importância dos fungos. Os fungos representam um grupo realmente que tem uma participação ambiental muito grande. Uma participação ambiental fundamental que os fungos têm ao lado das bactérias é que os fungos são decompositores. Vocês estão vendo aqui um grupo de cogumelos, e esses cogumelos, assim como praticamente todos eles, são decompositores, ou seja, eles proliferam em cima de material que está em decomposição. Detalhe a aproveitar aqui é que, apesar de ter vários chapeuzinhos aqui, como vocês estão vendo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa foto está ilustrando um único organismo. Vocês devem entender que o chapeuzinho do fungo, viu, gente? Você pode fazer uma analogia como sendo a flor da planta. Então, uma árvore pode ter várias flores? Pois então, um fungo pode ter vários chapéus. Porque o chapéu, assim como a flor, é meramente a estrutura reprodutiva desse fungo. Debaixo desse chapéu, ele solta esporos, que é a forma assexuada tradicional da reprodução fúngica. Os fungos também têm um impacto muito grande na economia. Infelizmente, nesse primeiro momento, um impacto negativo. Aqui vocês estão vendo um cacau bom e aqui um cacau totalmente destruído por um fungo chamado de vassoura de bruxa, que colocou a região da Bahia de Ilhéus quase à beira da miséria em função de uma grande proliferação fúngica que houve algum tempo atrás lá. Aqui outra doença de fungo, fusário, uma doença do Panamá, uma doença que vem preocupando muito porque é um fungo, você veja bem, que ataca a banana, e não sei se todos sabem disso, mas a banana não tem mais reprodução sexuada, não faz mais semente, então reproduz só por muda. Então há uma carência de variedade genética na banana, e quando um fungo é extremamente danoso assim para a banana, espera-se que ele também seja para todas elas, uma vez que elas têm uma proximidade genética muito grande. Você vê que ataca o fruto, por dentro, por fora, ataca o pseudocaule, enfim. Tá? Tem um errinho peguei pronto da internet, tem um errinho no nome científico aqui, que esse O não pode ser maiúsculo, né, pessoal? Esse O tem que ser minúsculo. Bom, então está aqui a representação então, do que seria a taxonomia à base dos filos, Basidiomiceto e ascomiceto como os grupos principais e outros grupos pequenos.
Uma outra ação importante dos fungos também nessa esteira dos danos ambientais, especialmente para a agricultura, é o parasitismo da ferrugem. Isso aqui também danifica a folha, como vocês estão vendo. É um fungo que acaba invadindo, tá vendo? Ele emite as suas partes corporais, suas chamadas hifas, né, que são esses filamentos aqui. Eles penetram através do estômato da folha. Estômatos são esses poros da folha aqui, ó. Então você vê que ele coloca suas hifas no interior da folha e passa então a absorver nutrientes da planta, comprometendo fisiologicamente ela e podendo até matar a planta. Né? Bom, nós sofremos com os fungos, a bem da verdade, sofremos mais indiretamente do que diretamente por eles. Mas existem algumas doenças diretas causadas por fungos na espécie humana que recebem o nome genérico de micoses. Aqui vocês estão vendo uma onicomicose, uma micose de unha. Aqui o tal do pé de atleta, ou frieira, né, uma proliferação fúngica com lesões aqui. Essas lesões podem ficar mais graves, como vocês estão vendo nas figuras. Aqui é um caso de lesão, né, difusa e extensa no couro cabeludo, causado por fungo. Tá? Mas cenas como essa são cada vez mais raras, dada a acessibilidade ao sistema de saúde e também a disponibilidade de medicação. Né? Lembra que os fungos também são grandes responsáveis pela perecibilidade dos alimentos. Né? Você vê aqui muitos dos alimentos, mesmo às vezes guardados na geladeira, né, que usa a temperatura como, né, vamos dizer assim, um inibidor do desenvolvimento fúngico, nem sempre essa premissa se consome. Né? Bom, os fungos são famosos também pela sua bioquímica exótica, e isso significa problemas. Muitos fungos são tóxicos. Vocês estão vendo os dois fungos mais tóxicos do mundo. Os dois pertencem ao mesmo gênero, o Amanita. Esse aqui é o Muscaria, seria o vice-campeão, e esse aqui é o Phaloides, Amanita phaloides. É o fungo mais tóxico do mundo. Você vê que nem sempre o fungo tóxico ele tem uma coloração de advertência, né, como está posto aqui. Alguns fungos possuem substâncias alucinógenas, como esse fungo aqui, esse cogumelo, que é usado no tal do chá de cogumelo. A substância ativa é a psilocibina, uma substância com um estudo precário ainda, e a sorte aqui no Brasil é que, apesar desse fungo ocorrer aqui no Brasil, o uso desse fungo ele é um uso muito artesanal, vamos dizer assim, né? Um uso muito modesto em termos de frequência e de número de usuários, de modo que isso acaba preservando, de uma certa maneira, qualquer outro tipo de dano mais extenso para o sistema nervoso, como já foi, assim, de uma certa maneira relatado. Outra substância que é derivada de fungo é o LSD, uma substância que é derivante desse fungo aqui, desse mofo, que é o clavíceps, chamado também de esporão do centeio. Tá aqui a planta e esse mofo. Esse mofo, inclusive, se for houver ingestão direta dele, ele é potencialmente letal. Tá? O que aconteceu foi que no século XIX o pessoal conseguiu isolar o LSD, que ficou famoso, né, na época da contracultura, por causa de um psicólogo de Harvard, não sei se psicólogo ou psiquiatra de Harvard, que passou a fazer o uso para expandir a mente, enfim. Né? Timothy Leary, depois se vocês quiserem dar uma olhada nele. Aqui, um fungo de grande impacto comercial, essa é a levedura, a chamada Saccharomyces cerevisiae, usada para a produção de bebida alcoólica e usada para a produção do álcool combustível, o etanol. Né? Vocês vão ver isso na aula de metabolismo, como é que essa levedura consegue fazer essa produção. Também os fungos foram muito importantes, porque o primeiro antibiótico que foi isolado de um fungo, do Penicillium notatum, e está aqui, ele é um mofo verde, aparentemente até conhecido, e aqui detalhes, usando microscopia, da superfície, a produção de esporos por parte desse fungo. Foi esse fungo que produziu uma substância que passou então a ser chamada de penicilina, em homenagem ao o termo que se refere ao gênero desse fungo. Alguns são comestíveis, não muitos, mas cada vez mais eles têm alguma posição de destaque na alimentação humana, no caso da trufa e do champignon. Também usado, né, para o curtimento de alguns queijos, como gorgonzola, camembert, roquefort. E aqui, para a gente já se encaminhar para o fim da aula, né, os fungos em associação. Aqui uma foto de um líquen,
um organismo extremamente comum, é um fungo na verdade, mas é um fungo liquenizado. Por que ele é um fungo liquenizado? Porque ele está associado com o quê? Normalmente ele está associado com uma clorófita, uma alga verde, ou então com uma cianobactéria. Então ele tem um parceiro fotobionte. Esse é o líquen, aqui de novo na pedra, tá vendo? Aqui tem um pouco de briófita aqui também, mas isso aqui é líquen, ó. Isso aqui é líquen. Então essa associação entre fungo e uma cianobactéria ou o fungo e uma clorófita. Aqui detalhes dessa intimidade. Né? Aqui as hifas do fungo, que são esses filamentos fúngicos, e aqui os componentes fotobiontes, né? No caso aqui uma clorófita. Então você vê que todo esse conjunto é o chamado líquen. Há muita espécie de líquen, há muitos especialistas de líquen pelo mundo, enfim, uma associação muito comum. E outra associação comum envolvendo fungo são as micorrizas. O nome está ajudando, ó, mico de fungo, risa de raiz. Vocês estão vendo um cogumelo que está associado aqui às raízes, né, de uma planta, nesse caso aqui um pinheiro, mas pode ser qualquer um dos outros grupos, briófita, pteridófita, angiosperma também. E na verdade é uma reação, a gente trata, viu gente, tanto o líquen quanto a micorriza como sendo relações mutualísticas, onde há um benefício mútuo e permanente entre os integrantes. Né? No caso aqui da micorriza, o fungo doa nutrientes, repassa nutrientes, sais minerais para a planta, que repassa um pouco de alimento para o fungo. Voltando à questão do líquen, o que acontece é que o fungo protege a alga ou a cianobactéria e em troca elas dão alimento para o fungo. Então você vê que nos dois casos o fungo está atrás de um pouco de comida, vamos colocar assim, visto que, como eu abri a aula, eles são heterótrofos. Está aí, ó, para vocês terem uma noção do quanto a micorriza é potencialmente importante para o crescimento vegetal. Todas essas plantas têm a mesma idade, o mesmo tratamento, só que a única diferença é que essas plantas aqui, mais à direita, elas têm micorriza, ou seja, elas têm fungos associados. E olha a diferença de tamanho no crescimento dos dois grupos. É isso aí, pessoal. Esses foram os fungos e eu fui!